Le programme des assistants de langue portugaise en France, mis en place par France Éducation Internationale, existe depuis 2002 au Brésil. 313 jeunes Brésiliens ont bénéficié de ce programme. 250 sont partis en France métropolitaine principalement et 63 en Guyane. Chaque fois, plus de candidats. Par exemple, 293 en 2019 et 568 en 2020. Olá a todos! Estamos aqui nesse momento para falar sobre o programa de assistente de português na França. Para quem não sabe, esse programa é uma parceria entre a Embaixada da França e o Ministério da Educação francês, por meio do órgão France Education Internationale. Todos os anos, a Embaixada seleciona jovens universitários para trabalharem, em média, 12 horas por semana, em colégios, liceus, escolas francesas, e atualmente são selecionados de 30 a 40 jovens universitários de 18 a 30 anos de todo o Brasil. Nós estamos aqui com duas pessoas que participaram do programa de assistência de português. Na verdade, uma já participou e outra está participando atualmente. É o Jackson e a Isadora. Salut, je m'appelle Isadora, j'habite à Grenoble, en France. Grenoble, c'est la capitale des Alpes. C'est une très jolie ville où on peut voir les montagnes partout. Je suis venue ici à la fin septembre 2020 pour travailler comme assistante de langue portugaise. J'avais beaucoup de peur quand je suis arrivée parce que je suis encore en train d'améliorer mon français. Donc j'avais peur de ne pas arriver à me communiquer comme je voulais. Mais les personnes ici, elles sont très sympas, elles sont vraiment gentilles, surtout dans la boulangerie. J'ai aussi eu beaucoup d'aide de mon prof référent qui fait partie du programme des assistants de langue. Il m'a aidé à trouver mon appartement. Donc, j'habite dans une colocation avec d'autres assistants de langue aussi, une assistante de langue allemande et une assistante de langue espagnole. Je travaille dans 2 collèges et un lycée aussi. Je donne des cours de langue portugaise, mais surtout, je partage les aspects culturels du Brésil. C'est vraiment une bonne opportunité pour améliorer mes compétences comme enseignante. C'est aussi très intéressant qu'on a la possibilité de présenter notre pays d'une manière très personnalisée. Donc, je peux montrer les aspects culturels que j'aime le plus, les meilleurs côtés du Brésil. Je suis aussi assistante ambassadrice du programme. Comme nous sommes au milieu d'une pandémie, c'est vraiment une expérience particulière. Moi, comme assistante ambassadrice, je peux aider d'autres assistantes. Parfois, il fait beaucoup de différence quand on trouve quelqu'un qui a le temps de parler avec nous, de nous donner des renseignements qu'on a besoin, de nous incentiver aussi. Et en plus, comme ambassadrice, je travaille pour une organisation internationale qui c'est la France Éducation Internationale. On est en train de créer des matériels qui vont aider les futurs assistants de langue. Mon séjour ici m'a donné beaucoup d'envie de rester un peu plus aussi. Donc maintenant, je suis en train de chercher des opportunités de master pour étudier un peu plus et pour continuer à améliorer mon français. Bonjour, je m'appelle Jackson. Je suis brésilien et je suis là pour partager avec vous un peu de mon expérience en tant qu'assistant de langue et aussi en tant qu'assistant ambassadeur du programme d'assistant de langue. Alors, je commence par le moment où je remplissais mon dossier de candidature parce que je ne voulais pas du tout être affecté à Paris parce que les gens me disaient Paris c'est vraiment très très cher et les Parisiens ils sont très très méchants. Mais là, j'ai eu une expérience totalement différente avec les Parisiens parce que je ne trouvais que des gens si gentils. Les Parisiens, ils ont été très très gentils avec moi. Et là, ça fait chauffer le cœur. Bon, être un assistant, c'est merveilleux parce que c'est une découverte. J'ai pu partager un peu de ma culture, la culture brésilienne. Ce n'était pas juste enseigner une langue, enseigner la langue portugaise, mais surtout le partage. C'était aussi une découverte pour les élèves parce que moi, je suis né en Amazonie. J'ai fait mes études en Amazonie. J'habite toujours en Amazonie. Et là, vous pouvez entendre
les grenouilles qui chantent. Et elles chantent toute la journée. Et c'était une découverte pour les élèves parce que j'ai pu partager un peu sur ce qui se passe dans cette même édition du programme d'assistant de langue. J'ai eu l'opportunité aussi d'être assistant ambassadeur de ce programme. Le rôle d'un assistant ambassadeur, c'est de promouvoir le programme d'assistant de langue et aussi de représenter la France Éducation internationale. Bon, qui mieux pour parler du programme d'assistant qu'un assistant lui-même. Du coup, c'est ça que j'ai pu faire en tant qu'assistant ambassadeur, c'est j'ai partagé mon expérience avec les étudiants dans les universités. J'ai parlé aussi, pas juste sur les bonnes choses, mais aussi sur le défi d'être un assistant. Mais après, à la fin de chaque présentation, j'ai pu voir que les étudiants ils étaient vraiment motivés d'être un assistant. Et aussi, mon séjour en France, tout ce que j'ai vécu en France, ça m'a apporté de très très bonnes choses. Déjà, mon niveau de langue, c'est mieux. Et aussi, pu faire face à mes peurs. Être un assistant de langue, ça change complètement notre vie. Et là, j'ai eu complètement ma vie transformée après cette expérience que j'ai vécue en France. Et voilà. Isadora é assistente agora, né, Isadora? 2020 e 2021, né? Isso. E você também é assistente embaixadora. Sim, sim. Então, além de entrar nas escolas, vocês também promovem o programa de assistentes junto às universidades. Com relação à língua, Jackson, Jackson também foi assistente 2019 e 2020, né? E você foi selecionado também para ser assistente embaixador. Tive a oportunidade de ser selecionado tanto para ser assistente de língua quanto para ser assistente embaixador para o ano 2019 e 2020, com a oportunidade ótima, né, de conhecer a cultura francesa, também de desenvolver algumas qualidades profissionais. E com relação à língua, foi realmente um desafio, porque não falava muito francês aqui, não tinha muita oportunidade de me comunicar. Então, esse período na França foi realmente a grande oportunidade de estar imerso em um país e falar francês praticamente 24 horas por dia. Então, foi uma experiência perfeita para aprimoramento da língua. Sim, porque você aprendeu o idioma francês aqui no Brasil, né? Aí, de repente, você foi para um lugar que você tinha que falar francês 24 horas por dia. E como que foi isso, de ir no supermercado, ter que falar francês, ir na farmácia, ter que falar francês? Como é que foi essa experiência? Você sentiu que teve uma evolução com relação à oralidade? Foi inicialmente um desafio, porque as pessoas falam fluente e falam muito rápido, nem todas são pacientes assim para falar devagar, mas a gente vai aprimorando, escutando várias e várias vezes. Então, a palavra para esse momento, né, essa estadia foi o desafio, né, e eu pude me permitir, né, enfrentar esse desafio, então foi muito bom. Que é o que você está passando agora, né, Isadora? A questão da imersão, de estar imersa, de todas as pessoas ao seu redor falando francês, sendo elas francesas ou não, né? Que tem uma diversidade bem grande no seu grupo de convívio, tanto as pessoas de sala de aula, que são pessoas de várias nacionalidades, quanto no seu trabalho como assistente embaixadora, né? E como está sendo essa experiência, né, de representar o seu país em meio a uma diversidade tão grande? Como o Jackson falou, primeiro você tem esse contato inicial, a gente tem que resolver várias coisas, então você acaba já ligando o seu cérebro no francês só quando você está completamente já imerso na língua. Eu tenho contato tanto em casa também, quanto no trabalho com pessoas de todas as partes do mundo, não só da França. E no trabalho de assistente de língua portuguesa, a gente está representando o país, de uma certa forma. Eu não estou ali só para ser professora, eu estou aqui na França como uma pessoa que acaba virando a referência do Brasil. Então, na sala de aula é muito interessante, porque a gente tem a oportunidade de apresentar muitas coisas culturais, tem muitos pontos positivos do nosso país também, e tem muitos alunos que têm uma relação com a lusofonia, mas não só do Brasil, e também
essa relação com o Brasil. Então, a gente acaba virando esse ponto de ligação cultural para quem tem alguma ascendência, que tem uma família que veio do Brasil, ou virando o ponto de descoberta dessa nova cultura também. Sim, e o Jackson já faz um ano, mais ou menos, que você voltou para o Brasil, né, Jackson? Você está morando no Acre, né? Isso. Tive que voltar por conta da pandemia. Também, como não tem essa opção ainda para a renovação do contrato, para ser assistente. Então, não, certamente eu teria me candidatado para continuar por lá, porque é uma experiência ótima. Esse convívio, conhecer uma outra cultura e, sobretudo, como a Isadora falou, você representar um outro país, né? Você ter esse ponto de referência para muitas pessoas. Por exemplo, eu que sou do Acre, tive a oportunidade enorme de falar do que ocorre um pouco aqui na Amazônia, né? Da cultura daqui, e pude perceber que muitos alunos não conheciam de fato, né, da cultura amazônica. Ter essa oportunidade de falar da Amazônia, o que ocorre aqui, foi maravilhoso. Ser esse ponto de referência, né, representar o Brasil durante esse programa, tanto como assistente de língua quanto como assistente embaixador. Sim, eu imagino que deve ter sido uma descoberta tanto para você com relação à diversidade dentro de sala, quanto para eles, né, de descobrirem um Brasil tão diverso, tão grande, né, culturalmente, linguisticamente falando, né? Então, eu acredito que tenha sido uma experiência muito rica. E eu queria saber quais foram os benefícios que o programa trouxe para a sua vida pessoal, profissional. O programa trouxe diversos benefícios. Inicialmente, a parte dos desafios a serem superados, como você está morando em outro país, precisa abrir conta, precisa ir ao mercado, precisa resolver a parte burocrática. Então, você se torna uma pessoa um pouco mais, precisa ser responsável por tudo isso, né? Então tem que encarar realmente todos esses desafios. A língua também é um outro ponto super importante, porque é uma oportunidade para você melhorar o seu nível de língua, aprender novas expressões, né? Você está ouvindo francês 24 horas, então é uma ótima oportunidade, você cresce bastante com relação a isso. As oportunidades profissionais também, quando você volta, ou mesmo durante o programa, já se abre muitas portas no campo profissional, né? Porque é uma experiência que conta muito no seu currículo. Você ter trabalhado, foi o meu primeiro emprego com contrato que eu tive, e já foi uma experiência em outro país. Então isso conta muito para o seu currículo e, sobretudo, ser um ponto de referência para a sua comunidade, né? Como você falou, eu sou do Acre, então as pessoas, né, da comunidade, do bairro, você morou em Paris, você ficou em Paris, você trabalhou em Paris. E as pessoas, às vezes, aquilo acaba sendo inspiração para pessoas da mesma idade, as crianças. Nossa, você foi para outro país. Então, é possível realmente ter essa experiência, né, internacional. E esse é um ponto realmente super importante. É você ser um ponto de referência, se torna com um ponto de referência para a sua comunidade após uma experiência como essa. Então, eu poderia dizer que são esses 4 pontos super importantes. É claro, isso é individual, cada assistente tem a sua experiência, mas eu colocaria esses como sendo os pontos principais dos benefícios que esse programa pode trazer. Sim, com certeza você teve um crescimento com relação ao desenvolvimento da língua francesa, né? Com relação à cultura, aos conhecimentos que você adquiriu, à vivência, né? E com relação à língua, a Isadora está vivendo agora, né, Isadora? A questão de ter chegado aí, ter que falar francês, assim, de repente imersa num país, né, francófono. Como que foi essa experiência, a sensação? Eu tive muito medo antes de chegar, mas eu tive uma boa surpresa, porque aqui todo mundo foi muito gentil comigo sempre, ainda são, todo mundo tem muita paciência. E a gente fala francês não só com os franceses, mas também com pessoas de toda parte. Então, são muitos franceses diferentes. A francofonia dentro da própria França é muito forte também, mas está sendo muito bom. Ainda estou em desenvolvimento. Sim, que legal. E para terminar, qual é o recado que você daria para as pessoas que têm o sonho de serem assistentes de português, de participarem da seleção? Eu diria que vale muito a pena correr atrás do processo seletivo. Tem todos os benefícios que o Jackson estava comentando. E também um conselho é você sempre conversar
pode procurar outros assistentes antigos, eu, o Jackson, outros, para conversar sobre a experiência, porque isso pode te ajudar muito também nesse processo antes de ir na chegada, pode tornar mais confortável você ter alguém que já passou por isso também. Verdade. Jackson, o que você teria a dizer? Realmente, para quem pensa em se candidatar, é super importante que você possa ter essa conversa com os outros assistentes, né, para ter uma experiência um pouco mais confortável. Não é fácil morar em um outro país, né, ter essa oportunidade não é fácil, tem muitos desafios, mas com essa conversa, como a Isadora acabou de falar, você pode aliviar diversos pequenos conflitos que possam ocorrer, né, de acordo com as nossas experiências. Então, não se candidatem, vale muito a pena, você tem a sua vida completamente transformada depois que você passa por uma experiência como essa, de ser assistente de língua portuguesa na França. Então, o recado é, candidate-se e a gente espera que você possa que vocês possam ser selecionados e desfrutar desse lindo programa. Isso aí. Então, a gente deseja que vocês tenham uma ótima continuação da vida de vocês, tanto Jackson quanto Isadora, e continuem acompanhando a programação da Francofonia 2021. Não é isso mesmo? Merci, É isso et mesmo. bonne francophonie. Merci et bonne francophonie 2021. Bonne francophonie à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.